Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor, aqueles que depositam a sua confiança. Sua confiança está plenamente no Senhor. A palavra diz: jamais aqueles que estão depositando a confiança no justo serão grandemente abalados, ainda que se andam, ainda que se corram, não se fadiga, não se cansa. Ele nos renova. A palavra diz que sobem como que águias. Aqueles que permanecem na sinceridade de coração, no temor, princípio da sabedoria, na reverência, na integridade que só é possível através daquele que é reto, íntegro e nos mantém na sinceridade de coração. Ele é o elo da perfeição. Nós, ainda que se tropece de alguma forma, mesmo assim ele nos justifica, está sempre a nos capacitar, está sempre a nos direcionar, porque ele não divide da sua glória com os meros mortais. A um coração contrito e arrependido ele não despreza, e faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E a ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Ele é o sim, o amém, aquele que tudo opera e executa, e não há quem possa impedir o seu agir. Aqueles que nele depositam confiança, jamais decepcionados, confundidos e envergonhados, aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, maior o que está em nós do que o que está no mundo, e sendo expulso, ele tudo opera e executa, fiel, verdadeiro, aquele que cuida de nós, um irmão e amigo na diversidade, aquele que tudo opera e executa, aquele que sempre os planos são melhores e maiores do que os nossos. Por isso, perseverai, segundo aquele que é fiel e verdadeiro e nos mantém no espírito de ousadia, de intrepidez, poder e equilíbrio, porque não se opera mais segundo medo. Medo pressupõe punição para aqueles que estão sobre punição. Para aqueles que estão segundo o seu espírito, vida com abundância, e ainda se alcança a ressurreição do último dia. Falamos na presença do autor e consumador da nossa fé, o dom excelente e supremo. A palavra diz: ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor, é como um prato que tinha um sino que ecoa. Ainda que oferte tudo que tem, venda e doe aos pobres, ainda que oferte o próprio corpo para ser queimado, ainda que tiver fé de transportar os montes, todos os dons irrevogáveis que devem ser operados segundo o dom excelente, o amor verdadeiro, cessarão, mas ele é eterno. E assim, com aqueles que perseveram com ele reina e governa, e alcançarão a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, aonde a paz que excede todo entendimento, que é desviar do mal, daqueles que permanecem aonde nem mesmo
a morte nos separa. Ainda que passe pela primeira morte, está dormindo em Cristo. Não passarão pela segunda morte, falamos da alma. Aonde não tem altura, profundidade, não tem principado nem potestade, nada que nos aparta do amor de Cristo. Todavia exaltamos e alegramos o nome escrito no livro da vida, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja as vacas asmalhadas nos currais, ainda que a vide não dê o seu fruto. Todavia exaltaremos na salvação, alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida. O amor no mundo agonizante, uns creem, os outros debocham, mas para os zombadores a palavra diz que lá do alto ele ri com desprezo daqueles que assim procedem. Aonde melhor para aqueles que têm a reverência, aqueles que permanecem, a palavra diz, bem-aventurados sois aqueles que submetidos à prova, porque nem se compara as tribulações momentâneas e passageiras com a glória que se há de vir. Assim o Senhor nos ensina, tanto nesta terra como na vida vindoura, porque o Senhor é aquele que prepara para aqueles que o amam uma nova terra, um novo céu, aonde tudo coopera para o bem daqueles que o amam, porque assim como ele nos amou primeiro, ele é aquele que prepara um povo bem disposto, unido numa só fé, num só propósito, num só coração, numa só mentalidade, a saber, mente de Cristo, aonde estamos sempre sabendo que o coração deve ser purificado e santificado enquanto há tempo, sabendo que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, usamos somente aquilo que é para edificação e jamais para destruição. Destruição é para aqueles que seguem desobedientes e que rejeita aquele que podia os instruir, mas para aqueles que seguem na obediência, sempre os planos de nos fazer prosperar. Por isso exortamos no dia chamado hoje, e cada um examine a si mesmo, a ponto de ser rachados como cumpridores ao invés de reprovados, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.